Olá, bruxos, olá, bruxas. Bem-vindos aqui a esse canal. Aqui eu falo de bruxaria, de ocultismo, de luciferianismo e trago aí algumas reflexões para a gente pensar junto. E hoje eu vou falar sobre os momentos de caos. Por que eu resolvi falar desse assunto? Porque, bom, eu não sou astróloga, mas o ser luciferiano está sempre buscando entender as coisas ao seu redor, e a gente já sabe que a astrologia nos impacta diretamente, né, as movimentações, os trânsitos, e nós estamos passando por alguns trânsitos bem interessantes que estão trazendo muitas mudanças, muitas quedas, muitas quebras de estruturas, muita coisa interna está sendo limpa, um convite para a gente se movimentar e colocar os nossos sonhos, tirar os sonhos do papel e colocar em prática, né? Saturno em Áries, Netuno em Áries. E sem adentrar muito nesse assunto, não sou astróloga, mas é um momento que pode gerar muita tensão, né? Porque a gente está em busca do novo, coisas novas chegando, o velho saindo, então muitos desafios podem aparecer, não só por conta dos trânsitos astrológicos, mas na vida de uma maneira geral, né? Sempre se apresentam aí momentos de caos, de desafios, de obstáculos, de tensão. E como é que um luciferiano, como é que uma bruxa age diante desses momentos? Né? Como é que a gente... não é o que eu vou falar hoje não é uma coisa fixa, né? São apenas reflexões para a gente pensar como agir nesses momentos. Bom, existem duas movimentações que eu observo, já observei nas pessoas, e eu mesmo já fiz, né, por imaturidade, ainda aprendendo as coisas, que é o seguinte: tem as pessoas que quando estão bem, quando está tudo tranquilo, elas enaltecem o sagrado. É porque minha pombogira é maravilhosa, meu Exu faz isso, faz aquilo, olha como eu estou bem, olha como eu estou saudável, olha como eu tenho dinheiro, e ao menor problema esquece do sagrado. E existe o inverso, né? Existem as pessoas que quando estão bem, esquecem do sagrado, esquecem de honrar, esquecem de enaltecer, muitas vezes não cumprem os acordos, e quando está no momento de dificuldade, no desespero, aí volta correndo para o sagrado, para os pés do Exu, para lamentar, para chorar, para pedir. É comum essas duas movimentações, né? Mas isso aí são coisas que a gente vai aprendendo a mudar de acordo com a maturidade. Mas o que eu venho dizer aqui nesse momento é que a espiritualidade, principalmente nesses momentos de dificuldade, são o nosso grande alicerce, a nossa grande base. Porque a gente tem que trazer o sagrado para o nosso dia a dia, realmente trazer para as nossas vidas com responsabilidade, com seriedade que merece, né? Então, se estamos bem, lembrar de honrar o nosso sagrado, de cumprir os acordos, os contratos, e nos momentos de dificuldade pedir força, pedir auxílio, né? Pedir orientação, porque a gente consegue passar mais rápido por esses momentos. Lembrando que esses momentos de dificuldade, para quem é bruxa, para todo mundo, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, tem os seus momentos de tensão, tem os seus momentos de obstáculos, de uma desesperança. Todo mundo passa por esses momentos. E só que a gente precisa lembrar que esses momentos eles são passageiros. Nada dura para sempre. Por quê? Porque a vida, de uma maneira geral, as energias elas são cíclicas, elas estão sempre se movimentando. Não tem nada estático. Por mais que a gente ache que uma situação vai se arrastar por muito tempo e vai durar eternamente, não vai. Né? Tudo é passageiro, as coisas sempre vão mudando, mas de acordo com alguns fatores. Por exemplo, tendo a consciência de que é passageiro, procurando buscar realmente uma orientação, buscando se conectar cada vez mais com o sagrado nesses momentos de dificuldade, de tensão, porque tem momentos que a gente olha para um lado, olha para o outro e realmente não vê nenhuma saída, mas sempre existe uma saída, né? E o mais incrível é que o nosso sagrado, ele sempre nos orienta. Isso é uma coisa que eu posso afirmar. Na minha pouca experiência aí no mundo da magia, da bruxaria, já passei por muitas situações que o sagrado sempre me avisava antes, seja através de sonhos, seja através de
insights, visões, né, os sinais que vão aparecendo. E por mais que eu estivesse cega na situação, entorpecida, alguma pessoa próxima vinha me dar um aviso, tinha um sonho, tinha um pressentimento. Ou seja, o nosso sagrado, ele está sempre atuando quando a gente está verdadeiramente ali comprometido. Eles estão sempre atuando para nos dar avisos, nos dar recados, né? Vou dar aqui um exemplo prático, né? E assim, muitas vezes ignorei o meu sagrado. Por quê? Por imaturidade, porque muitas vezes tem alguma verdade ali que eles estão mostrando para você e você não quer acreditar, você não quer aceitar. Porque muitas vezes é uma verdade dolorosa, que vai te magoar, que você vai se decepcionar. Então você prefere fazer a vista grossa. Mas o fato é que eles sempre nos avisam desses momentos, dessas situações. Por exemplo, se você tem convívio com uma pessoa, tem uma relação com uma pessoa, que você acha que a pessoa é incrível, é maravilhosa, uma pessoa do bem, de repente o seu sagrado começa a te orientar, a te mostrar que aquela pessoa não é tudo aquilo que ela mostra. A sua própria intuição vai lhe dizer, para quem é um bruxo e entende das energias, né? A gente sente, a gente tem esses insights, mas muitas vezes por cegueira, por entorpecimento, por não querer enxergar a verdade, a gente vai ignorando esses sinais, mas os sinais estão ali. Por isso que é interessante a gente estar sempre conectado com o nosso sagrado, sempre seguindo a nossa intuição, porque eles estão sempre nos avisando desse pré-caos, desses momentos de dificuldade que a gente pode entrar, que a gente pode passar e vai passar, todo mundo passa. Então, a confiança no nosso sagrado é imprescindível para que a gente consiga passar por esses momentos mais rapidamente e as lições sejam aprendidas e absorvidas para que essas mesmas dificuldades não fiquem se repetindo em looping, né? Existe aí uma frase, né, um conhecimento que as pessoas dizem, é que enquanto a lição não for aprendida, aquela situação vai ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo várias vezes, e eu acredito e confio, porque eu já passei por esse tipo de situação, de várias situações se apresentarem da mesma maneira, né, na minha vida, e eu continuar repetindo o mesmo padrão e esse ciclo só quebrar quando eu quebro esse padrão. Mas o nosso sagrado está sempre ali nos orientando. Por isso que é interessante é imprescindível a confiança total no nosso sagrado, nos acordos que a gente faz, nas conexões que a gente faz, nas gnoses, né, na ligação que a gente procura estabelecer. Confiar 100%, confiar ali com segurança, com responsabilidade, né, e com uma boa dose de bom senso também, né, para diferenciar a intuição da paranoia. Mas quem entende um pouco de energia sabe muito bem diferenciar quando um pensamento, uma ideia, um sentimento, uma energia vem e é verdadeira e é uma paranoia. E quando nós estamos bem conectados com o nosso sagrado, essa intuição fica muito clara, não tem como confundir com uma paranoia. E a questão da astrologia, né, dos trânsitos aí dos astros, que nos impactam, nos afetam diretamente, é interessante buscar esse conhecimento, sim. É interessante a gente ficar alinhado com os trânsitos, com as energias, procurar entender, para que a gente não seja pego de surpresa e para que a gente consiga fluir nessas energias, né? Porque no meio do caos, a gente precisa de um norte. Tem até uma analogia, que é a analogia da roda. Quando a gente observa uma roda, a gente lembra de quê? De movimentação, né? Então, a pessoa que tem uma certa consciência, ela tem que estar no meio dessa roda, que é no eixo, né? Porque se a gente fica mais numa extremidade ou mais na outra extremidade, a gente é o quê? A gente vai ser arremessado para longe, porque essa roda está sempre em movimento, né? Seria o círculo, né? Ou os ciclos da vida. Então, a gente tem que ficar se equilibrando no eixo da roda para quê? Para que a gente enxergue as coisas com clareza ao redor, para que a gente enxergue as energias e a gente ali consiga manter ali um certo equilíbrio, que a gente sabe que o equilíbrio perfeito não existe, mas existe ali uma balança equilibrada, né? Para que a gente consiga sair de situações, passar pelo caos, passar por essas dificuldades, de maneira digna, de maneira a aprender as lições
e para que essas situações também não se estendam, né? Porque muitas vezes uma situação de dificuldade, de caos, de problemas se estende muito por conta da nossa resistência, por conta dessa não clareza e por conta de não ouvir o nosso sagrado, não ouvir a nossa intuição, não ouvir ali as energias que nos rodeiam, que estão no nosso caminho nos ajudando. Mas agora focando na bruxaria, nas práticas. Quando a gente se vê no meio do caos, quando a gente se vê no meio de grandes problemas, de situações difíceis, e a gente já tem ali uma prática, já tem ali uma experiência com gnoses, com ritualísticas, fica realmente difícil, acredito que para a maioria das pessoas, de fazer uma grande ritualística um pouco mais complexa para conseguir ali achar o seu norte, achar uma saída, achar uma luz, achar uma resposta clara. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou passar 3 ritualísticas simples, baseadas nos planetas, na energia dos planetas, para esses momentos de caos. Por quê? Porque no meio do caos, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, em que você se vê num beco sem saída, muitas vezes, eu falo por mim, a gente não tem cabeça para fazer uma ritualística um pouco mais complexa. E isso não é falta de compromisso, isso não é irresponsabilidade, isso não era abandonar o sagrado, é respeitar a nossa natureza humana. Mas a gente também não pode esquecer do sagrado. E toda ritualística, todo ato de magia, seja ele um pouco mais simples ou um pouco mais complexo, ele funciona. Por quê? A eficácia da ritualística não depende de muitos elementos, de riqueza de elementos ou de poucos elementos. Vai depender da sua intenção, da sua força, da sua energia e do entendimento ali daquela magia. Né? Hoje em dia, com tanta informação, existem muitas receitas prontas que a gente pega, receitas de feitiços, de ritualísticas. Eu não tenho nada contra isso, desde que toda ritualística, todo feitiço, toda magia que a gente for fazer, for colocar em prática, que a gente conheça muito bem todos os elementos que vão naquela magia, entendendo o significado de tudo, porque é isso que vai trazer força e vai fazer sentido para a sua magia e vai fazer funcionar. Então, nesses momentos de caos, em que a gente quer sim a ajuda do sagrado, a gente está buscando o sagrado, a gente pode optar por fazer ritualísticas mais simples, para trazer clareza, para começar a trazer ali um norte, uma solução, e a gente continue ali nas lições, nos ensinamentos, mas caminhando, né? Sem estar parado, de braços cruzados, buscando uma ajuda para quê? Para conseguir sair dessas dificuldades e depois partir para ritualísticas mais complexas. Mas para isso, eu já falei aqui, e acho que é de conhecimento de todos, é interessante a meditação, é interessante você saber fazer um banho que vai te limpar, vai te trazer ali uma calmaria, vai te descarregar. É importante saber desligar um pouco a mente, fazer uma respiração consciente. Todas essas são práticas que um bruxo, mesmo os mais iniciantes, já tem conhecimento e precisam saber colocar em prática. Não só nos momentos de dificuldade, mas nos momentos de dificuldade que a gente precisa usar mais para quê? Para que a gente não perca o nosso norte. Então a gente pode optar por magias simples para trazer luz para esses momentos de dificuldade. Então eu vou trazer 3 magias, uma com Mercúrio, uma com Saturno e uma com Vênus, para esses momentos de dificuldade e que a gente não está com muita cabeça para fazer uma ritualística mais complexa. Para começar, Mercúrio. Né? Mercúrio é esse planeta da comunicação, da ação, é o mensageiro dos deuses. Né? Eu já falei de Mercúrio aqui. E é interessante buscar essa energia de Mercúrio, porque Mercúrio rege a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa comunicação. Quando a gente está no meio do caos, dos conflitos, dos desafios, a nossa mente fica confusa. Os nossos pensamentos, eles divagam, a gente não consegue dormir, vem uma ansiedade. Então é bom recorrer a Mercúrio para quê? Para aquietar essa mente, para limpar essa mente, para trazer uma fluidez de pensamentos que façam sentido, que tragam uma certa ordem
para começar a desembaraçar as situações. Então, ritualística simples, né, com coisas que é de fácil acesso. Por exemplo, você vai pegar, vai escrever num papel tudo a confusão da sua mente, todos os seus problemas, tudo aquilo que está tirando o seu sono. Você vai colocar tudo no papel, porque o ato de escrever, de passar para o papel, você já tira um pouco de você, né? Já tira um pouco do peso, você já transfere, você consegue enxergar a situação com clareza quando você coloca tudo no papel e você vê todas as situações e ali a sua mente já começa a dar uma organizada. Então você vai acender uma vela amarela, né? Amarela que é a cor da mente, da comunicação, e você vai passar algum óleo relacionado a Mercúrio. Se não tiver um óleo relacionado a Mercúrio, pode ser azeite de oliva, que é um óleo que serve para tudo, é um óleo coringa. Vai vestir essa vela amarela, vai desenhar, escrever o sigilo, né? O símbolo alquímico de Mercúrio na vela. E ali, intuitivamente, você vai pedir para que todos esses problemas ali que estão naquele papel, que estão gerando confusão na sua cabeça, que você não está conseguindo pensar com clareza, que Mercúrio, com a sua rapidez, com a sua agilidade, sendo mensageiro dos deuses, possa dar uma limpada nesses pensamentos, né? E aí você vai pegar esse papel e vai queimar na chama da vela amarela que você acendeu para Mercúrio. E essa conjuração tem que ser intuitiva, né? De acordo com a situação que você está passando. E ali você vai queimar aqueles problemas na vela que você acendeu para Mercúrio. Vai fazer os seus conjuros, né? Os seus pedidos. Vai fazer uma meditação. Vai respirar com consciência. E vai fazer um banho de alecrim, porque a alecrim é uma erva que traz muita clareza mental, que aquieta a nossa mente, traz luz, traz clareza, traz organização de pensamentos. Então, essa pequena ritualística, que é muito simples, não demanda muita coisa, ela é um início para começar a organizar a mente, né? Organizar a mente, organizar os pensamentos e sair um pouco desses pensamentos desordenados. Bom, a segunda magia é a magia aqui de Saturno, né? Saturno que está tão presente no momento. E Saturno, ele rege a disciplina, a ordem, o foco. Saturno tem uma energia lenta, porque ele é o próprio tempo. Então, é o tempo que tem que ser respeitado, o tempo das coisas. E Saturno, ele pode ser usado nesses momentos de dificuldade para trazer o quê? Para trazer uma base forte, para trazer o centramento, o aterramento, né? As cores de Saturno é preto ou marrom, as pedras escuras, né? O carvão é um dos símbolos aí, dos elementos de Saturno também. Então, uma ritualística para a gente colocar os pés no chão no momento de dificuldade, quando a gente está se sentindo meio perdida. E para trazer ali um norte, para trazer a orientação, para trazer o aterramento, para trazer de volta para a Terra, é uma ritualística com Saturno. Então, você vai pegar um copo com água, vai desenhar o símbolo alquímico de Saturno e vai colocar embaixo do copo com água, vai pegar uma vela ou preta ou marrom, vai vestir essa vela com azeite de oliva ou algum óleo de Saturno, se você tiver. E ali você vai fazer os seus pedidos para Saturno, pedindo para que te traga um norte, para que traga aterramento, orientação, né, para que traga racionalidade. Porque nesses momentos de dificuldade a gente muitas vezes perde um pouco da razão, da racionalidade. E fica difícil pensar com clareza e muitas vezes tomar ações que tragam resoluções. E do lado do copo com água, você vai colocar do lado uma pedra preta, uma ônix, uma turmalina ou uma cianita, e do outro lado uma pedra de carvão, que é um dos elementos de Saturno, e as pedras negras também, que são pedras escuras, são pedras densas, porque lembra a terra, traz esse peso que é o peso da terra, esse aterramento, traz esse norte, né? Norte que é a direção da terra. E ali você vai
acender a vela e vai fazer os seus pedidos, vai fazer a sua concentração, a sua respiração, fazer os seus conjuros, pedindo orientação, pedindo racionalidade, pedindo aterramento, pedindo o pé no chão. E ali vai deixar a noite toda esse copo com água, com essa vela preta ou marrom queimando, com o carvão e a pedra negra do lado de fora do copo. E ao acordar, tomar essa água que vai estar imantada com a energia de Saturno, imantada com a energia da pedra, a energia do carvão, para trazer o que? Aterramento, para trazer direcionamento e racionalidade. É outro exemplo de magia bem simples, mas que já ajuda a trazer ali um centramento, trazer ali resoluções. E uma outra magia para esses momentos é a magia com Vênus, porque é muito comum também nesses momentos de dificuldade a gente se desconectar da gente mesmo, a gente não se ver com clareza, a gente meio que se perder, e Vênus auxilia muito nesse sentido, no amor próprio, da gente se enxergar com clareza, da gente ver a beleza desse momento também, porque nas dificuldades também existe beleza. Então você vai pegar uma vela, ou uma vela rosa, ou uma vela verde, ou pode ser até uma vela branca também. E vai passar nessa vela, desenhar de novo o símbolo alquímico de Vênus na vela, passar um óleo de Vênus ou o azeite, que é um óleo coringa. Você vai pegar essa vela, vai posicionar de frente para um espelho que você já tenha devidamente consagrado. Se você não quiser usar o espelho, pode posicionar uma tigela com água, que é um espelho de água. E você vai posicionar essa vela ali e diante do espelho, ou se olhando ali naquele espelho de água, você vai fazer uma meditação. Você vai pedir para se reconectar com você mesmo. E quando você estiver ali vendo o seu reflexo, você vai buscar os seus pontos positivos, buscar as suas qualidades, vai procurar trazer isso à tona, porque isso traz o que pra gente? Traz uma certa autoestima, a gente consegue ver as nossas qualidades, a gente se conecta com nós, a gente traz a racionalidade, o amor, a gente, nesses momentos a gente se perde um pouco, a gente traz a gente de volta pra gente mesmo. Quando a gente enxerga a nossa beleza, as nossas qualidades, as nossas virtudes, Vênus nos ajuda a enxergar essas coisas. E ali nesse espelho d'água, ou num espelho realmente, como esta vela que você ofereceu para Vênus, você vai fazer um banho. Um banho com rosas ou vermelhas, ou rosas amarelas, ou rosa branca, vai depender aí da sua disponibilidade. Se não tiver rosas, pode ser o jasmim, que é muito fácil de encontrar. Não encontrando jasmim, pode ser camomila, erva doce, ervas mais adocicadas, ervas mais suaves. Você vai fazer um banho, você vai oferecer para a deusa Vênus e você vai pedir para trazer essa doçura de volta, para que você resgate aí a sua autoestima, o resgate da sua potência, do seu amor próprio, das suas virtudes, das suas qualidades, da sua força. Então, essa pequena ritualística ajuda a gente quando a gente está meio perdida, quando a gente está desconectada da gente mesmo, para a gente voltar a se conectar com nós mesmos e ali buscar a nossa força diante dos problemas. Então, são 3 pequenas ritualísticas que a gente pode usar no meio das adversidades. Ritualísticas simples, com elementos fáceis de encontrar, ritualísticas que não são complexas, mas são muito eficientes, né? Porque quando a gente se volta para o sagrado, para as energias, e a gente está ali buscando um auxílio, buscando uma solução, as energias automaticamente começam a se conectar. E a gente precisa começar por onde? Por nós mesmos, né? A gente precisa trabalhar primeiramente na nossa energia mental, no nosso emocional, para que a gente enxergue as coisas com clareza e a gente passe com dignidade por esses momentos, né? Existem momentos que situações que não estão no nosso controle, né, acontecem. Muitos problemas, muitas adversidades a solução depende de outras pessoas, né? E aí a gente pode usar de magia também, né? Mas quando a gente já fez de tudo
e a solução não está mais nas nossas mãos, a gente tem que se entregar para o fluxo do universo, né? É buscar auxílio do sagrado e deixar o sagrado agir, é deixar as coisas fluírem, porque aí também a solução vai vir mais rápido. Então, essas foram algumas dicas para esses momentos aí de tensão, de adversidade, de caos, para trazer aí um direcionamento, trazer um norte, né? Lembrando que essas ritualísticas podem ser modificadas, é só uma sugestão. Então, você pode incrementar, você pode fazer modificações, desde que continue com o mesmo propósito e fazendo sentido, né? São apenas sugestões para esses momentos em que a gente se sente meio perdido, meio sem esperança, no meio do desespero. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que quem gostou, curta, comenta e compartilha para dar uma força.